da MP do IOF na Câmara, o governo pode buscar outras fontes de receita para fechar as contas públicas e não descarta cortar emendas parlamentares. Ontem, a medida provisória que compensaria o recuo no aumento do IOF nem chegou a ter o mérito analisado em plenário. Por 251 votos a favor e 193 contrários, com apoio maciço do Centrão, os deputados aprovaram a retirada do texto da pauta. Com isso, a MP caducou. Entre os que votaram com o governo, no entanto, está o deputado Nicolas Ferreira, do PL. Mas não é que ele mudou de ideia. Ele disse que no momento da votação estava cuidando da filha e cometeu um erro. Achou que o sim era o não e o não era o sim, João Pedro Melo. Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, quem nunca, né? Quem nunca acabou fazendo essa confusão na hora de votar? Eu nunca também, porque eu nunca votei lá no Congresso Nacional. Boa também. Mas olha só, o governo federal está estudando novas medidas para cobrir o que deixará de ser de fato arrecadado pelo fim da validade dessa medida provisória que aumentava impostos. A Câmara então impôs essa derrota ao Palácio do Planalto, porque deixou essa medida provisória caducar, e ela tinha a ideia de aumentar a arrecadação ao longo do ano de 2026. Essa medida elevaria a tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal. O texto precisava ser analisado ontem, tanto pelo Senado como pela Câmara, mas não chegou nem a entrar na pauta da Câmara. Os deputados aprovaram então essa retirada de pauta. Essa medida provisória foi apresentada em junho pelo governo após outra derrota lá no Congresso. A revogação daquele decreto presidencial que tinha elevado imposto sobre operações financeiras em várias transações. O Supremo Tribunal Federal permitiu que a maior parte dos aumentos previstos nesse decreto fossem mantidos, mas, mesmo assim, o Palácio do Planalto enviou essa medida provisória que previa um aumento na arrecadação de 10 bilhões e meio de reais para esse ano e 21 bilhões para 2026. Esse valor já seria reduzido para 17 bilhões após a retirada da tributação sobre as letras de crédito do agronegócio e imobiliárias, só que agora o Planalto ficou sem nenhuma receita e vai correr atrás de outras formas para cobrir esse buraco. Para tentar reforçar os votos a favor da MP, o governo exonerou 3 ministros para que eles participassem dessa discussão na Câmara dos Deputados, mas mesmo assim, com os votos de André Fufuca, Celso Sabino e Silvio Costa Filho, o governo acabou não vencendo. Esse placar foi de 251 a favor da retirada de pauta e 193 contra. Sem o dinheiro extra, o governo então deve fazer novo bloqueio nas despesas em 2025. Para 2026, terá que ter cerca de 35 bilhões de reais no orçamento, por meio de cortes ou novas receitas de outras fontes também, e essas receitas podem ter alíquotas aumentadas por decreto. Randolph Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, diz que cerca de 10 bilhões de reais em emendas parlamentares podem ser congelados. A oposição ao governo comemorou a perda da validade dessa MP e criticou o que chamou de ameaça. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, agradeceu a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, contra essa medida provisória do governo. Bom, antes mesmo da derrota no Congresso, o presidente Lula disse que política não poderia se misturar com a votação dessa medida. A gente vai ouvir um trechinho. Se alguém quer misturar isso com eleição, eu sinceramente só posso dizer que é uma pobreza de espírito extraordinária. Quando algumas pessoas pensam pequeno e dizem, não vamos votar porque isso vai favorecer o Lula, não é o Lula que vai ganhar. Na verdade, eles não estão me prejudicando em nada. Bom, o governador de São Paulo negou ter atuado contra essa medida provisória. Tarcísio de Freitas disse que não tinha nenhum tipo de participação nisso, e depois que a MP foi retirada de pauta e a derrota foi confirmada, Lula, o presidente da República, se manifestou pelas redes sociais. Disse que a decisão de derrubar a medida não é uma derrota para o governo, mas sim para o povo brasileiro. Segundo o presidente, abre aspas, o que está por trás dessa decisão é a aposta de que o país vai arrecadar menos para limitar as políticas públicas e os programas sociais. Fecho aspas aqui para o presidente da República e volto com vocês no estúdio, pessoal.